Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. E nesse momento agora, eu te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44, uma palavra sobre o reino de Deus. Uma poderosa palavra que provavelmente vai mudar a sua maneira de ver as coisas ligadas ao reino de Deus. Sim, Deus sempre tem algo novo, revelador e que nos faz refletir acerca de nós estarmos ou não no reino. Uma boa reflexão para nós, não é verdade? Então, se você puder, abra a sua Bíblia comigo, vamos ler juntos a palavra de Deus, vamos meditar nesse texto e enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, acha nesse texto de Mateus capítulo 3, verso 44, eu também te convido a se inscrever no nosso canal, venha fazer parte aqui conosco. Também te convido a compartilhar esse vídeo, deixar aí um comentário, deixar aí um pedido de oração. É uma honra para nós poder servir você através das nossas orações e também te peço que compartilhe, envie esse vídeo para as pessoas que você conhece, porque essas ações são muito importantes, demonstram engajamento no nosso canal, no nosso conteúdo e o próprio YouTube se encarrega de mostrar para mais pessoas. Então vamos ao texto, vamos receber da palavra de Deus. Assim está escrito Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. O reino de Deus, ele não tem fronteiras, o reino de Deus, ele não tem dimensões que possamos determinar com a nossa medida natural, mas ele tem um rei, ele tem um soberano. O reino de Deus, ele tem leis próprias, o reino de Deus tem um governo próprio e o reino de Deus é feito para os filhos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, feitos em Cristo Jesus. Nós já falamos muitas vezes aqui no nosso canal sobre isso, mas é importante nós entendermos que lá no Evangelho segundo João, a palavra vai dizer para nós que todos quanto creram no nome de Jesus receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Está ali no capítulo 1 do Evangelho segundo João. Mas nós também entendemos que há um novo nascimento que precisamos passar por ele para que nós possamos sim estarmos no reino de Deus. E esse texto que está falando sobre isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3, num encontro muito especial que Jesus tem com um dos doutores da lei que se chamava Nicodemos. Vale a pena a gente ler esse texto aqui, é um texto rápido, muito tranquilo para a gente poder ler e entender. Uma palavra facílima de entrar no nosso coração. Olha só, no versículo 3 do capítulo 3, Jesus responde para Nicodemos assim, olha, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E lá no verso 6, no verso 5, ele faz assim, ó, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele tem leis próprias. O reino de Deus tem um governo próprio. O nosso Senhor Jesus Cristo é o rei, é o soberano deste reino. O nosso Deus é o soberano deste reino. Então, nós estamos aqui diante de uma afirmação aqui, trazida através de uma parábola de Jesus, que o reino de Deus é esse tesouro escondido, que o homem vende tudo o que tem para comprar aquele campo e fala assim, olha, transbordante de alegria. Depois compara o reino de Deus com uma pérola de grande valor que o homem vai vender tudo o que tem para comprar essa pérola. Sim, o reino de Deus requer de nós renúncia.
Quando nós entendemos o reino de Deus, entendemos que fomos nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, nós recebemos salvação em Cristo e, por fim, fomos feitos filhos de Deus, nós agora fazemos parte de um reino. E esse reino, ele não é compatível com este mundo. O reino de Deus, ele é paradoxal, ou seja, os valores dele são diferentes, vai num paradoxo, quase que na contramão daquilo que nós aprendemos no mundo. O reino de Deus diz assim: se você quer ter, você precisa dar. É dando que você recebe. E no mundo o que fala? Você tem que reter para que você tenha. A palavra fala que você vai ser generoso e dessa forma você vai prosperar. No mundo fala, não, quem é generoso só tem perdas. E por fim, muitas e muitas outras maneiras de lidar e andar no reino de Deus que são paradoxais, são contrárias àquilo que o mundo prega e ensina. Né? A palavra de Deus fala que no reino nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Olha que paradoxo. Fala que nós devemos oferecer a outra face para aqueles que nos batem numa das nossas faces. São paradoxos. Fala que nós devemos perdoar e sempre perdoar. No mundo tudo é diferente. Por isso, quando nós falamos que nós não somos deste mundo, é nesse sentido, porque nós somos do reino de Deus. E a nossa maneira de ver as coisas é diferente. Nós olhamos com um olhar que passa pela palavra de Deus. Há diante dos nossos olhos uma forma diferente. A lente que nós usamos é a lente de Cristo, a lente do nosso Senhor Jesus. Então, quando fala-se do reino de Deus ser semelhante a esse tesouro escondido, significa que não há nada mais precioso, nada mais importante para nós. Nós estamos dispostos a renunciar todas as coisas deste mundo para estarmos e vivermos o reino de Deus. E isso às vezes pode ser um pouco incômodo, isso às vezes pode ser um pouco chocante, porque nós estamos tão apegados às coisas desse mundo, dessa terra, que é muito difícil nós ouvirmos sobre renúncias. Isso não quer dizer que as coisas desse mundo elas não serão úteis. Elas são úteis, mas elas servem apenas para esse tempo. Aquilo que nós temos, os nossos bens, as nossas riquezas, os nossos valores, tudo aquilo são usados nesse tempo presente. Nós não vamos carregar para a eternidade. Tem um ditado antigo, né, que as pessoas brincam, que quando nós morremos, nós não levamos nada conosco. Tudo fica para trás. Mas a palavra de Deus fala que sim, que as nossas obras nos seguirão. Aquilo que nós fizemos em favor do reino de Deus nos acompanhará. Por quê? Porque nós estamos já no reino. O reino de Deus não é algo que vai vir quando nós morrermos e, enfim, estivermos com o Senhor na glória. Não. O reino de Deus já chegou e já se faz presente. E aqui, quando nós lemos essas duas parábolas, fala sobre nós abrirmos mão deste mundo, abrirmos mão do materialismo, abrirmos mão daquilo que nos prende nessa terra. E tudo que nos prende nessa terra ficará. Existe o reino dos homens, as coisas que são apenas do reino dos homens. E existe o reino de Deus, as coisas que fazem parte do reino de Deus. E nisso nós precisamos entender que a palavra nos mostra que o reino de Deus, ele é eterno, ele dura para sempre, ele não tem fim. O reino dos homens tem um fim, um dia tudo acaba. No dia que nós morremos, para nós não faz qualquer sentido mais o reino dos homens. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós não somos daqui, mas nós vivemos aqui, nós estamos aqui. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ele faz uma oração que se chama oração sacerdotal e ele fala assim: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que livre-os do mal, porque eles já não são deste mundo. Ou seja, há um tempo, precisamos estar por um tempo aqui nessa terra, levando a palavra, trazendo mais e mais pessoas para o reino de Deus. Mas vai ter um tempo que tudo isso aqui vai passar. E o que nós temos de fato para a eternidade é o reino.
é aquilo que permanece para sempre, por toda a eternidade. E certamente, com toda convicção, nós não vamos ficar nas nuvenzinhas tocando a harpinha como passa nos desenhos animados ou numa mentalidade completamente infantil. Não. Certamente, a palavra diz para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar? Pai querido, eu peço que o Senhor, nesse dia, alcance o coração de cada pessoa que está comigo nesse tempo de palavra e oração e venha expandir, ampliar a compreensão de cada um aqui acerca do teu reino. Pai, se alguém está me ouvindo aqui e não tem convicção de estar nesse reino, que hoje o teu Espírito Santo convença essa pessoa, Pai, do pecado, da justiça, do juízo e de crer em Cristo para que receba salvação, novo nascimento e entrada no reino. Pai querido, se esse que está comigo aqui agora, Pai, que ele tem estado preso ao materialismo deste mundo, preso às coisas desse tempo presente, mesmo que seja alguém que já nasceu de novo, que já conhece o Senhor, mas não conseguiu ainda se desvencilhar do materialismo, se não conseguiu se desvencilhar, Pai, das coisas do mundo e do reino dos homens, que hoje seja um dia desse renovo, que seja um dia, Pai, de que essa pessoa consiga romper com toda essa estrutura mundana, natural e limitada, para que se entregue completamente às coisas do teu reino. Pai, e por fim, que o teu Espírito Santo faça uma aplicação ao coração de cada um aqui acerca dessas verdades, porque o que nós queremos, desejamos e precisamos é ser do reino que dura para sempre. Amém. E graças a Deus. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.